Você sabia que igreja não salva ninguém? Pois é, eu sou o Vitor BJ e essa é a série sobre relacionamentos e unidade. Como cristãos protestantes, a gente tem um princípio de que a salvação ocorre somente pela fé no sacrifício de Jesus. Ou seja, a gente não precisa de igreja para ser salvo. Mas e aí, por que a igreja existe? Não sei. Deus que criou a igreja, e não como uma condição para a salvação, mas como um instrumento para chegarmos e permanecermos nela. Ou seja, a igreja é um instrumento para fortalecimento dos salvos e também para a gente alcançar ali os perdidos. E note que uma coisa acontece em paralelo com a outra. Quando buscamos alcançar novas pessoas, nós nos fortalecemos na fé. Ai, que legal! E se você quiser receber esse resumo da lição por escrito, para compartilhar com seus amigos, com a sua igreja, é só clicar no link aqui embaixo na descrição e enviar o seu e-mail para mim que eu mando o roteiro escrito para você, ok? Voltando aqui, para que a igreja trabalhe na salvação de outras pessoas, é essencial que haja uma organização. Eu vou ser sincero com vocês, antigamente eu pensava, para que existe organização? Para que existe a instituição igreja? As coisas podiam ser mais orgânicas, mais naturais. Só que aí eu percebi que o orgânico, quando cresce, ele precisa se organizar para continuar crescendo. Você pode ver, por exemplo, aqueles movimentos dissidentes que saem das igrejas dizendo que são contra a organização e aí fundam uma nova organização para não depender da antiga organização. É confuso isso, né? Por isso entenda, trabalho organizado é fundamental para a pregação do evangelho. O segredo para a gente não perder o ponto nessa questão de organização é nos lembrarmos sempre de que nenhum ser humano é o cabeça da igreja. Essa função é de Jesus, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Reconhecer Cristo como cabeça da igreja significa que a lealdade da nossa fé deve pertencer a Deus e a mais ninguém. Quando mantemos isso em mente, a gente reduz o risco de ser enganados ou de nos abalarmos com os conflitos da igreja, porque estamos firmados em Deus. Claro, gente, Deus escolhe pessoas ali para dirigir o seu povo, mas a função principal é sempre dele. Ellen White diz que em nenhum ser finito podemos confiar quanto à direção. A rocha da fé é a presença viva de Cristo na igreja. Os discípulos tinham muita dificuldade de entender esse negócio de organização. Eles achavam que liderança era sinônimo de autoritarismo e por isso brigavam constantemente entre si sobre quem era o maior. Eles não percebiam que no reino de Deus, o maior é o que mais serve. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus ilustrou isso na Santa Ceia, quando os discípulos ali brigavam sobre quem era o maior e ele foi lá e se fez pior, lavando os pés dos discípulos. A liderança tem que existir na igreja, mas ela não é sinônimo de poder, e sim de serviço. Na igreja, a pirâmide organizacional é invertida, até porque o cabeça da igreja, Jesus, se fez o menor, morrendo no lugar de todos os outros. Legal! E por falar na importância da igreja, depois confere esse vídeo top que eu fiz sobre esse assunto. Por que eu preciso de igreja, beleza? Agora, a pergunta que não quer calar é: qual é o segredo para preservar a unidade na igreja? Paulo deixa claro em Tito 1, verso 9 que: e apeguem-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Ou seja, o segredo é se manter firmado na palavra de Deus. E quando algum membro age deliberadamente contra a palavra de Deus, a igreja precisa tomar uma atitude. A gente chama isso de disciplina, que eu acho uma palavra não muito apropriada, mas é a palavra que a gente mais usa. Na visão bíblica, a disciplina ela tem dois objetivos: preservar a pessoa e preservar a doutrina. Sim, gente, quando alguém comete um pecado deliberadamente em público, a igreja disciplina, mas com o objetivo de restaurar e de preservar. A igreja se posiciona para deixar claro que ela não aprova aquela atitude pecaminosa, mas trabalha com o objetivo de restaurar a pessoa que pecou. Por isso, gente, a pessoa é disciplinada em alguns meses, sem poder exercer ali alguma função no púlpito da igreja, para preservar a imagem dela e para que ela tenha tempo de reorganizar a sua vida. Ou seja, a disciplina na igreja não existe para punir. Afinal, quem somos nós para julgar os servos dos outros? O objetivo da disciplina bíblica é preservar e restaurar. Se a disciplina na sua igreja acontece por algum outro motivo, então ela não está sendo bíblica. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês.
Às vezes a gente acha que o pecado do nosso irmão é mais sério do que o nosso, quando na verdade a única diferença é que o pecado dele é mais exposto que o seu. É mesmo? Sabe, galera, eu tenho muito orgulho de fazer parte, de ser um pastor dessa igreja. A gente tem uma organização muito bem feita e muito criteriosa. E eu te desafio a procurar conhecer mais sobre essa organização e perceber a seriedade com que os assuntos de Deus são tratados. Mais do que isso, eu te desafio a parar de julgar aqueles que têm pecados mais públicos que os seus e ajudar a sua igreja a agir com amor nesses casos de pecados públicos, preservando a doutrina e restaurando a pessoa. Posso contar com você para a gente restaurar a função bíblica da disciplina? Me conta aí nos comentários o que você acha disso. Aquele abraço, tchau, tchau.